Saudamos o único Deus Todo-Poderoso, Melquisedeque Lisbete, neste dia de sua eternidade, onde nos fizeram dignos de participar, com sua bênção de vida eterna, que nossa linda mãe Cristo Lisbete manifestou quando revelou o nome de seu amado esposo, nosso pai Melquisedeque. Aleluia! Também saudamos nossos irmãos e estrangeiros que fazem parte deste povo poderoso, os que entraram pela porta estreita, Cristo Lisbete, alcançando o reino eterno de nossos pais e Deus, Melquisedeque Lisbete. Agradecimento aos Deus soberanos Melquisedeque Lisbete por nos constituírem seus reis e sacerdotes em seu reino indestrutível, através do qual governamos sobre todas as coisas e oferecemos nossas mentes e corpos limpos em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, como instrumentos de sua justiça e ordem perfeita de Melquisedeque Lisbete. Muito obrigado, pais maravilhosos, pelo que os senhores realizaram e continuam fazendo em todos nós, seus filhos, santos anjos, que são fiéis a vocês, os reis do universo espiritual nas regiões celestiais, que são nossas mentes santificadas. É com grande temor reverente que apresentamos este escrito diante de vocês, soberanos e poderosos reis, Deus Melquisedeque Lisbete, a quem dou todo reconhecimento, honra e louvor por nos abençoar com sua sabedoria do céu, para poder formar parte de seu povo fiel, os bem-aventurados, por acreditar em Cristo Lisbete. O escrito tem como título Abençoados com toda a bênção espiritual em Cristo Lisbete. Quando estávamos na dispensação anterior, dizíamos que éramos abençoados e usávamos essa saudação para o mundo inteiro, sem saber ou experimentar o que isso realmente significa para o Deus verdadeiro que está presente hoje. Amada Mãe Cristo Lisbete, graças à sua manifestação como Cristo verdadeiro, na dispensação do cumprimento dos tempos, hoje entendemos que Deus Pai Melquisedeque nos abençoou com toda a bênção espiritual em você, Deus Mãe Cristo Lisbete. Com sua sabedoria do céu, gostaria de expor o que a Senhora Mãe colocou em minha mente, trazendo à memória o que diz em Efésios 1, do 3 ao 4, mas vendo-o agora com seus olhos e revelação espiritual. Efésios 1, do 3 ao 4. Bendito seja Deus Pai, Melquisedeque, esposo de Nossa Senhora Jesus Cristo, Deus Mãe Cristo Lisbete, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Lisbete, com sua sabedoria do céu. Segundo nos escolheu, Deus Pai Melquisedeque, nela, Cristo Lisbete, antes da fundação do mundo espiritual, para que fôssemos santos e sem mancha diante dele, Deus Pai Melquisedeque. Vamos analisar cada parte deste texto para podermos ver como nossos pais Melquisedeque e Lisbete nos abençoaram com toda a bênção, que é com a sua sabedoria espiritual, e quando e em quem essa bênção espiritual foi manifestada. Bênção é o favor divino outorgado diretamente por Deus Pai Melquisedeque, e isso ocorre somente através de sua palavra feita carne, Cristo Lisbete, quem traz todas as bondades de Deus aos homens. No versículo 3 de Efésios 1, diz que fomos abençoados em Cristo, nos lugares celestiais. Isso significa que é em nossa mãe, Cristo Lisbete, em quem estão esses lugares celestiais, onde ela nos sentou junto com ela, dando-nos sua sabedoria do céu, dada a ela por Deus Pai Melquisedeque.
Ele criou novos céus e nova terra, e também diz que fomos abençoados por meio de seu Cristo. Tudo que Deus Pai faz e nos dá é através de seu Cristo, sua esposa Cristo Lisbete. Nosso pai Melquisedeque não faz nada separado ou fora de seu Cristo Lisbete. É por isso que nossa mãe diz que Deus Pai está nela. É por isso que nem todos podem se chamar de abençoado, porque os únicos que foram abençoados e que receberam o favor divino de Deus Pai Melquisedeque são os filhos nascidos do santo ventre espiritual de nossa mãe Cristo Lisbete, aqueles que estão unidos à videira verdadeira, Cristo Lisbete. Versículo 4. Segundo nos escolheu Melquisedeque, nela, Cristo Lisbete, antes da fundação do mundo espiritual, para que fôssemos, propósito, santos e sem mancha diante dele, Melquisedeque. Essa eleição foi antes da fundação de seu mundo espiritual, ou seja, em 18 de novembro de 2013. O propósito de nossos pais sempre foi nos levar ao seu reino inabalável, para sermos tornados seus filhos santos e sem mancha, iguais a eles. Romanos 8:29 diz: porque os que dantes conheceu, antes da fundação do mundo espiritual, também os predestinou para serem feitos conforme a imagem de sua esposa, a fim de que ela seja a primogênita, a primeira, preeminente entre muitos filhos. Todos nós que entramos nesta dispensação éramos os chamados que Cristo Lisbete, desde 18 de novembro de 2013, começou a fazer de acordo com sua imagem e semelhança, para sermos chamados verdadeiros filhos de Deus. É por isso que diz, aqueles que de antemão conheceu, referindo-se a nós. E quando nossa mãe Cristo Lisbete, com seu tema Não endureçais vossos corações, nos deu à luz, ela manifestou as intenções de nossos corações e nos deu a conhecer nosso Pai e Deus, Melquisedeque. A fundação do mundo espiritual de Deus começou em 18 de novembro de 2013, quando nossa mãe nos apresentou a imagem e semelhança de Deus Melquisedeque Lisbete, varão e fêmea, para que se cumprisse o que diz em Gênesis 1:26. E disse Deus Melquisedeque Lisbete: façamos o homem à nossa imagem, conforme, da mesma forma, a nossa semelhança. Antes disso, não éramos santos e sem mancha, nem abençoados com toda a bênção espiritual. Estávamos sujos e vestidos com um corpo carnal pecaminoso. Nossa mãe Cristo Lisbete se manifestou como a esposa de Deus Pai Melquisedeque, dando-nos as boas novas da salvação para nos vestir do novo homem, criado segundo Deus e não segundo os homens terrenos. É por isso que ela realizou sua circuncisão em nós. Em Efésios 1:4 diz, para que fôssemos. Isso significa que antes disso nós não éramos. Portanto, ainda não havíamos recebido o favor divino de Deus, porque a nova dispensação do cumprimento dos tempos ainda não havia começado. Cristo Lisbete ainda não havia se manifestado em sua plenitude ao ser ressuscitada dos mortos. Agora vamos ver quando essa bênção espiritual nos seria concedida por Deus Pai Melquisedeque em Cristo Lisbete. Foi o princípio da criação espiritual de Deus, o novo regime do Espírito. Deus Pai e Mãe começaram a nos formar à sua imagem e semelhança, cumprindo assim sua promessa de nos fazer à sua imagem e semelhança, e nos abençoando com toda a bênção espiritual em Cristo Lisbete, sua sabedoria personificada. A bênção espiritual de Deus Melquisedeque foi a presença física de nossa mãe, Cristo Lisbete.
Nosso Deus e Pai Melquisedeque colocou a pedra principal do fundamento, Cristo Lisbete. Em Hebreus 11:10 também diz, porque esperava a cidade, a Jerusalém Celestial, a esposa de Deus Cristo Lisbete, de fundamento sólido, da qual Deus Pai Melquisedeque é o arquiteto e construtor, ou seja, Deus Pai Melquisedeque ressuscitou ela e só ela poderia dar a conhecer quem é Deus Pai. São eles dois, Deus Melquisedeque e Lisbete, quem nos edificam, e não os falsos edificadores insensatos que a rejeitaram. É a promessa cumprida de Deus de que ela edificaria seu templo, o tabernáculo do Deus vivo entre nós, os homens de sua criação. A partir daí, começou em todos nós, os chamados, o processo de santificação, a limpeza com sabão de lavadores, para poder chegar a sermos santos e sem mancha, a imagem e semelhança de Deus Pai e Mãe Melquisedeque e Lisbete, e perfeitos diante deles. E através do processo de santificação, ensinando-nos toda a sabedoria e cumprindo toda a justiça de Deus, a lei do Espírito de vida, nós nos tornamos seus espíritos justos feitos perfeitos. Eles nos tornam santos e sem mancha, seus santos anjos. E por último, a redenção, que foi o livramento ou despojamento dos ensinamentos do anticristo, que estavam nos levando à morte, como aquele velho homem terreno e imundo. Somos abençoados com toda a bênção espiritual em Nossa Senhora Cristo Lisbete, porque estamos recebendo toda a sabedoria do céu de Deus, em e por meio de Cristo Lisbete. Somente aqueles que estão em Cristo Lisbete podem ser chamados de abençoados com todas as bênçãos. Daí o nosso cântico de sua vitória, júbilo e agradecimento, por Melquisedeque e por Cristo Lisbete, por Deus Pai e por Deus Mãe, porque foi através deles que recebemos essa bênção gloriosa. Amém, aleluia. Deus Pai Melquisedeque faz tudo em Cristo Lisbete e por ela e para ela. Uma linda exortação para continuar neste caminho glorioso de sua santidade é encontrada em Oséias 6:3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor e a Senhora Melquisedeque Lisbete, até atingirmos sua estatura do varão perfeito. Me despeço dando o meu cântico de seu júbilo, vitória e agradecimento. Por Melquisedeque Lisbete, por Melquisedeque e por Cristo Lisbete, por nosso Pai e por nossa Mãe. Amém, aleluia. Seus filhos pela eternidade, Jorge, Cristina, de Melquisedeque Lisbete de Salém.